Oi gente, tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui um videozinho complementar a essa parte de números aleatórios em C e Fortran, certo? Que derivou de um questionamento que um estudante fez acerca da maneira como eu introduzo a semente no gerador, né? Então vamos lá, vamos lembrar aqui do nosso programinha em C, por exemplo, né? Certo? Gerador real, certo? Que é o gerador real. Só recapitulando, né? Eu chamo essas bibliotecas aqui, ok? Aí eu tenho uma função que é a função rand. Tá vendo aqui? Essa função ela gera um número aleatório inteiro. Aí o que é que eu faço? Né? Eu transformo esse número inteiro em um número real e divido ele pelo randmax. Então aqui eu divido ele pelo randmax. Então essa instruçãozinha aqui, ela basicamente vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, tá bom? Beleza? Aí eu inicio esse rand aqui, que é um gerador de números inteiros, com esse comando srand. Tá vendo aqui? Aí o srand, ele precisa de um inteiro aqui dentro para iniciar, que é a semente do gerador. Aí eu uso essa instrução aqui no C, time null. Certo? O que é que ela faz? Ela vai te dar um número inteiro grandão, que dá o número de segundos lá da máquina, certo? Aí só para ficar um pouquinho mais claro, eu criei essas duas variáveis inteiras aqui, L1 e L2. Aí eu guardo aqui no primeiro momento, na variável L1 eu guardo o time null. E uso ele como semente aqui, tá vendo? Aí faço a geração de números aleatórios, escrevo ela aqui no arquivo, né? O arquivo é esse aqui, números aleatórios reais C, né? E aí depois eu chamo de novo a time null. Por quê? Porque eu quero ver qual é o instante da máquina após ele acabar esse loop aqui, ó. Aí eu chamo de novo, ó. Tá vendo aqui? O L2 igual a time null. Então eu chamo de novo. Aí eu vou escrever aqui para vocês na tela o primeiro inteiro, que ele achou, que é o L1. O segundo inteiro, que é o L2, que é esse após terminar. E vou agora calcular o tempo de execução, que é L2 menos L1. Tá vendo? Eu posso fazer a mesma coisa em Fortran. Fortran eu posso fazer a mesma coisa. Defino aqui uma variável real. Defino dois inteiros, o I, o L1 e o L2, do mesmo jeito. Aí o time null lá do C, no Fortran, é a variável time entre parênteses. Assim, tá vendo? Esse time, parênteses, abrindo e fechando, ele faz exatamente a mesma coisa que o time null. Aí como é que chama aqui a semente no Fortran? É usando essa instrução call, chamar, srand e bota um inteiro aqui dentro, tá vendo? Então ele é parecido com o C, sendo que tem a instrução call, tá vendo? Abre o arquivo, né? E aí vamos fazer a conta aqui. No caso, no Fortran, o rand já gera números aleatórios entre 0 e 1, tá bom? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Depois de eu terminar, a geração termina aqui. Depois de eu terminar, eu chamo de novo o timer e escrevo agora L1, L2 e L2 menos L1. Tá vendo? Então esse programa em Fortran faz exatamente a mesma coisa que esse programa em C. Tá legal? Então vamos executar o bicho. Então aqui é gerador real. Vou chamar ele de C, tá? Nem precisa do LN, né? Eu boto só por costume. Nem precisa, que eu não estou usando nenhuma função matemática, né? Certo? Então vamos lá. Primeiro vamos executar o programa em Fortran. Aí ele vai escrever o primeiro inteiro que ele chamou, o segundo inteiro e depois a subtração de um menos o outro. Demorou mais ou menos 2 segundos, tá vendo? Agora vamos fazer a mesma conta, vamos fazer a mesma coisa com o C, né? Vamos executar o C. A mesma coisa. E olha que o C foi até mais ligeiro. O primeiro inteiro que ele achou, o primeiro instante que ele começou, o instante que ele começou a execução, o segundo inteiro é o instante onde ele terminou e a diferença de tempo, no caso de 1 segundo. Tá vendo? Agora vamos dar uma olhadinha nos dados, né? Pra gente poder dar uma olhadinha para ver como é que fica, pra ver se esses geradores são parecidos. Eu já fiz esse teste, mas vou fazer de novo, né? Observe que eu abri esses dois arquivos com xmgrace, né? Vocês perceberam, eu fiz xmgrace
Aí eu botei esse arquivo em C e botei esse arquivo Fortran, tá vendo? Né? Só para lembrando para vocês, ó, o arquivo em C é números aleatórios reais C, o arquivo em Fortran é números aleatórios reais F, tá vendo? Números aleatórios reais C, números aleatórios reais F, tá vendo? Aí ele abre os dois arquivos. Aí observe que você não vê nada. Por que você não vê nada? Tem um monte de ponto aí, bicho. Ó. Tem ponto demais, tem 1 milhão de pontos. O XMGrace ele não consegue resolver, não. Aí você, para ficar mais fácil, você pode colocar aqui uma bolinha, tirar a linha. Aí ele vai demorar um pouquinho, vai ficar um borrão tudo preto. Porque vai botar em cada pontinho ele vai botar um círculo. Tá vendo? Cada pontinho tem um círculo. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Em cada pontinho eu vou botar um quadradinho. Né? É só para a gente dar uma olhadinha. Não vai conseguir ver nada dessa forma. É só para você ver que os pontos estão aí, tá bom? Para você não ficar assustadinho, né? E achando que o ponto não tá, certo? Só para você não... Vamos dar um zoom aqui. Só para o cara ver que os pontos estão aí. Os pontos aleatórios estão tudo aí, tá vendo? Para a gente ver mais sobre esses caras, a gente pode calcular a função de autocorrelação, que vocês já sabem calcular, ou pode calcular, por exemplo, o histograma, né, que é a distribuição de probabilidade. A gente já discutiu isso, né? A distribuição de probabilidade tem que dar o quê? Tem que dar uma função onde todos os pontos são igualmente prováveis, né? É uma função constante. Então vamos fazer aqui. A gente pode fazer no programa, que vocês sabem fazer, e pode fazer no XMGrace. Vamos fazer o XMGrace. Então, transformation, aí tem aqui, histograma. Marca aqui um dos arquivos, bota aqui o range, que é de 0 a 1, né? E bota aqui o número de caixa, por exemplo, 30. Normaliza. Ele demora um pouquinho, esse meu computador não é tão bom, mas ele faz. Bora. Terminou. Aí marca o outro. De novo. Aí, obviamente, ele misturou os arquivos, né? Porque tem tanto os pontos aleatórios quanto o histograma aí. Então, para poder a gente fazer, eu vou ter que esconder os pontos. Aí eu marco aqui os arquivos com 1 milhão de pontos, dou aqui um write e aí apagou. Agora tá autoscale e tá aí. Tá vendo? Os dois arquivos, né? Com as suas distribuições estão a mesma, que é uma distribuição uniforme, né? Todos os pontos têm a mesma probabilidade. Não é verdade? Tá bom? Esse é o histograma normalizado, né? Certo? Mostra isso, que era constante. Tá certo? Então é isso. Então, tá aí. Os dois geram o mesmo tipo de distribuição uniforme, né? Com a distribuição uniforme de 0 a 1. Tá legal? E ficou um pouco mais claro essa questão da entrada da semente, né? Claro que eu estou usando aqui essa função time, mas você pode chegar aqui e dizer, não, meu amigo, eu quero a semente é igual a 1. Você pode fazer isso também, vai funcionar. Entendeu? Vai funcionar, não tem problema não. Do mesmo jeito, você pode chegar lá no Fortran, no programa Fortran, você chega aqui e diz, olha, eu quero a semente igual L1 igual a 1, por exemplo. Não precisa de ponto de view, né? Aí você compila de novo, vai funcionar também, pô. Vai funcionar do mesmo jeitinho. Claro que cada semente gera uma distribuição diferente, né? Entendeu? Mas vai funcionar. Entendeu? Eu fiz essa instrução do time do só porque, sei lá, para ensinar pra galera, né? E aí, mas não é obrigado a fazer. E obviamente aqueles números perdem o sentido, né? Porque agora eu fixei a semente, né? Mas se você for olhar aqui de novo, você fazer aqui, for visualizar, ele vai ter dados lá aleatórios do mesmo jeitinho. Né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Fazer aqui no mesmo protocolozinho. Tá? Demora um pouquinho, mas foi. Tá vendo? Tá aí. Todo mundo tá aí. Tá vendo? Então é isso. Então você pode chegar e você pode chegar e impor. Eu quero a semente tal. Ou pode colocar a semente como dado de entrada. Tem alguns programas meus que eu coloco a semente como dado de entrada. Boto tipo como se fosse uma pergunta assim. Qual é a semente? Compreendeu? Você pode fazer assim também. Viu? Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí. Valeu, gente. Um abraço aí, viu? Obrigado. Tudo de bom.